Vocês perderam a amizade depois que começaram a namorar? Estou nessa fase. Não, acho que não. Perderam a amizade? Eu acho que a gente se afastou, assim, de algumas pessoas. Na verdade, as pessoas se afastaram de nós. Uhum, entendi. Pelo menos de mim, sim. Eu percebo que quando a gente começa a namorar, tem pessoas que se afastam, sim. Aí, por exemplo, a gente tentava no começo, não sei se você lembra, a gente tentava sair junto com os nossos amigos solteiros, porque antes, né, a gente tava solteiro, então a gente saía com eles. A gente tentava sair com a mesma turma, mas não dava certo, porque aí a gente ficava isolado, Sim. lembra? A gente ficava sempre isolado e eles saíam e deixavam a gente lá sozinho. Então, era melhor a gente sair sozinho, porque daí a gente não ficava lá com aquela cara de taxa, né? Decepcionado com as pessoas. Sim. Aí a gente começou a sair mais sozinho e não convidar também mais as pessoas pra sair com a gente, porque sempre que a gente convidava ou saía junto, acontecia isso, né? Isso é verdade. Aí a gente acabou se afastando de algumas pessoas com isso, né? Porque. Ah, eu falando por mim, porque o Rubens não liga muito, né? Pra isso. Não, eu não. Mas eu ficava chateada, né? Nossa, Thaís ficava muito chateada. Eu Muito, ficava muito. chateada porque Dependendo, ainda fica, né? porque eu penso, nossa, só porque eu tô namorando, eu já perdi a importância pra pessoa? Tipo, nada a ver, né? Pra mim, a pessoa continua sendo minha amiga, normal, não ia mudar em nada. Só que aí esses tipos de atitude vai fazendo com que esfrie um pouco a amizade, aí vai se afastando, para de ver, e quando você vê, já afastou completamente. Então, eu acho que foi mais isso. Não que a gente perdeu a amizade, né, amor? Não, só deu uma Mas afastada, né? afastou. Mas não foi porque eu quis, né? Não, Você, eu acho que não aconteceu isso, né? Com seus amigos. eu acho que não. Na verdade, eu e Rubens, a gente é de poucos amigos, né? Não, você já tem mais amigos. Sim, mas não é amigos assim que vêm na sua casa toda hora. Ah, não. O meu é poucos, Uhum. poucos. Bem poucos. Eu também. Que vem em casa é. É, Mas não, a gente não é muito de ficar convidando todo mundo pra vir na nossa casa, saindo muito, né? não, não é. Então, os poucos amigos que a gente tem, a gente tenta manter, né? Isso, preservar, né? É, mas teve sim pessoas que acabou que não o nosso namoro em si, mas a situação acabou afastando. O Rubens é católico? Agora eu sou? Fala você, amor. Não, eu não sei agora Eu se não eu quero sou. manipular sua resposta. Não, mas eu quero saber se eu sou ou não. Você que tem que falar se você é. Não, eu sou católico. Ah, é? Eu sou católico. Eu também acho. Por quê? Por quê? É. Porque eu me converti. Isso. Isso. Mas por que que... Eu não quero falar a sua Não, mas eu não resposta. sei se eu, por eu frequentar a igreja, por eu tocar na igreja, isso basta pra ser católico ainda, eu não sei. Daí tem coisa que eu tô aprendendo, entendeu? Eu acho que tá no seu coração. Tá no coração. É o que você acredita, é o que você confia que é isso, entendeu? É, Você é. sente, eu sou católico. Eu sinto. Quando Então alguém Zé. pergunta pra mim, eu falo. Então Zé. Eu sou católico. Se a turma pergunta, você é batizado? Eu já fui batizado quando eu era Então pequenininho, você é né? batizado, porque o batismo é uma vez só. Ah, uma vez só. Uhum. Ah, que legal. Mas conta por que você tá falando desse jeito, o pessoal não sabe, né? É porque eu, como assim? Eu não era, né? Você não era da Eu não igreja, era da igreja, nenhuma eu não igreja. frequentava a igreja. Aí a Thaís, ela é muito católica, né? E daí ela meio que me arrastou para a igreja. Só que eu não era muito da igreja. A gente até brigava, né, sobre isso. Porque ela queria me obrigar. Aí quando eu não queria ir na igreja, eu faltava nas missas, eu faltava no grupo de Ai, jovens. amor, do jeito que você fala, parece que, Calma. nossa, eu colocava uma arma na sua Não, cabeça. não arma, mas ela ficava brava comigo, né? Aí a Na gente verdade, acabava eu não ficava brigando. brava com ele por ele não ir. Eu ficava brava com certas coisas que ele falava. Porque ele não entendia sobre o assunto e ele falava umas coisas que pra mim aquilo era tão importante e ele não tinha ideia o quanto aquilo era precioso pra mim. Então ele me machucava com as coisas que ele falava, né? Isso, E aí a gente acabava brigando. brigava. E daí eu ficava, ai meu Deus, se não for pra ser, então afasta. Falava assim, né? Se for pra ser, me ajuda a levar ele pra perto de ti, né? Mas se não for pra ser, afasta. Só que Deus sempre me falava pra ter paciência e pra continuar tentando, né? Mas tinha dias que era difícil, nossa. E até quando, amor? Que foi mudando? Ah, daí ela parou, né, de falar pra mim.
ah, amor, vamos no grupo e tal. Daí ela parou de falar, daí eu até estranhei, né? Falei, ah, legal, parou de falar. Daí uma vez, como eu toco bateria, eu falei pra ela que eu tocava, né? Uma vez eu fui no grupo, todo mundo perguntou, ah, você sabe tocar bateria? Ah, não sabia, a Thaís me contou. A Thaís me contou que você toca bateria. Meio que, né, já falando pra mim se enturmar, né? Né, se envolver pra tocar bateria. Só que eu não queria. Aí uma vez ela falou, amor, vamos lá, Ele você... falava, eu não gosto de música católica. É, não, gosto... Eu Não não gosto de. gostava, Você né? falava, eu não gosto de música gospel. É, falava errado ainda, né? Não, não é Aí, não é errado, tá errado, certo. né? Tá certo. Só que aí eu cresci não gostando disso, até de sertanejo, né? Eu não gostava de sertanejo, agora eu gosto. É, depende das músicas, né? Ela já, né, toda, como é que fala? Sertanejo. Toda sertaneja, mas ela gosta de mais música de sofrência. Aí voltando no assunto da igreja, aí ela falou, ai amor, você pode levar eu pra ensaiar e tal, não sei o quê. Eu falo, ah, não, eu levo. Aí chegou lá, aí o rapaz já saiu, ó, o Mas esse baterista dia eu não tinha chegou. combinado nada. É, Eu não combinei pra nada com mim, eles. pra mim não combinou nada. Não, eu não combinei mesmo. Eu não combinei com eles. Aham. Nem pensar. Daí tá. Aí ele falou, chegou o baterista, vai ensaiar com nós. Daí eu falei, amor, eu não vou tocar, eu não quero tocar, eu não vou tocar. E pronto, acabou. Aí chegou lá, não, só ensaia com nós aí, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, cara, faz tempo que eu não toco bateria. Fazia, acho que 6, 7, 8 anos, alguma coisa assim que eu não tocava. Daí eu falei, cara, só ensaiar, não tem problema, né? Daí eu comecei a ensaiar, começou a sair uns ritmos legal. Aí ele falou, toca com nós aí hoje no grupo, né? Daí eu falei, então tá, né? Aí começou aí, eu comecei a gostar. Daí hoje eu tenho até música católica no meu celular. E E ele antigamente gosta. eu gosto. Ele põe sem ninguém falando pra ele. Isso mesmo. Não só isso, né? Mas você gosta de ir no grupo, em Eu tudo. gosto no grupo também. A gente serve na missa também. Também. E ele tá aprendendo cada vez mais. Agora vai entrar na catequese, né? Sim. Já fiz a inscrição dele, ele vai começar mês que vem. Então, ele é católico, sim. A pergunta era essa, Não, né? agora eu sou católico. Mas ele que tem que responder, não sou eu. Ah, e outra coisa, né, que eu ia falar. Eu parei de falar e eu fiz uma promessa pra Nossa Senhora Aparecida que se ele fosse, né, se ele começasse a entender, né, como Deus tinha que ser o centro da nossa vida, porque pra mim o mais importante não era ele ser católico, o mais importante era ele colocar Deus como centro da vida dele, porque eu sempre falei pra ele isso desde o começo do nosso namoro, né, que a gente começa a namorar pra casar com a pessoa, né? E daí você pensa como que vai ser aquela pessoa como pai dos meus filhos. E eu quero uma família que seja firmada em Deus, né? Que tenha Deus como centro. Então, pra mim, o mais importante não era ele ser católico, era ele entender que Deus tinha que ser o centro da nossa vida, que ele amasse a Deus, que ele soubesse, né, o tamanho do amor de Deus por ele, para que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos. E isso eu sempre falei pra você, né? Sim, sempre falou. Desde o começo. Então, não é que eu queria que ele fosse católico, eu queria que ele se encontrasse com Deus. Então, eu fiz essa promessa para Nossa Senhora Aparecida, e aí na mesma semana que eu fiz a promessa, eu recebi uma Nossa Senhora Aparecida muito linda da minha cunhada, Mariana, que ela trouxe de Aparecida do Norte, e eu senti isso como uma confirmação, né? Que ela estava intercedendo por ele. E logo em seguida, depois dessa promessa da confirmação, ele começou a ir e não parou mais. E agora ele tá até servindo na igreja, né? Começou a catequese e tudo mais. E é isso. Vamos pra próxima. Aqui, ó. Continuando essa parte, né? Como o Rubens se sente fazendo parte dos encontros da igreja com você? Como que eu me sinto? Eu acho que eu me sinto mais... Não só mais católico, né? Mas mais próximo de Deus. E também em busca, né? De fazer crescer a minha fé. Que eu achava que eu era... Não que eu tinha pouca fé, mas eu queria sempre fortalecer. Mas eu achava que na igreja, antigamente eu achava besteira. Eu falava isso pra minha avó ficava louca comigo. Aí meu pai falava assim pra mim É a também. forma que você foi criado também, né? Aí depois, com o tempo, eu acho que ir na igreja meio que faz com que cresça a sua fé. Você aprenda mais, né? E estimule também. Só que não só na igreja, no grupo também. No grupo é melhor, porque eu acho. No grupo tem horas que eu acho muito melhor que na igreja. Que na missa Porque você fala, na né? missa.
Porque É porque você ainda não recebeu também a Eucaristia, né? não, Cristian, eu digo porque o padre tem hora que fala de um jeito que eu não entendo. Eu fico viajando na maionese. Daí a Thaís fala assim, nossa, você viu como é que foi a missa? O padre falou super bem. E daí eu, nossa, viajei na maionese total. Aí às vezes eu vou no grupo, entendo tudo. Vou na missa, não entendo nada. E tem horas que na missa eu consigo entender bem, só que depende, não é sempre. Daí, não sei Só se que é. também você tá entendendo a importância da missa não só pela palavra, mas pela Eucaristia, né? Sim, Agora que você tá entendendo essas coisas. sim. E como você se sente não só em relação a isso, mas tipo, o pessoal acolheu bem você e tal. Ah, bem, eu não tinha mania de abraçar a turma, né? De acolher, no caso. Agora não, agora eu tenho mania de chegar, abraçar, sabe? Um pouco mais de amor fraterno e fala, não. Fazer a pessoa se sentir em casa ali, né? Isso, Você quer isso. que ela se sinta à vontade pra voltar, né? Sim, Porque na verdade ele é uma família, virou, né? sim, Uma virou uma família. família e ele se sente super bem, Sim, também. né? O pessoal acolheu muito bem ele. Ele também agora acolhe muito bem o pessoal também. Aqui, como eu me sinto com o Rubens participando com você dos encontros da igreja. Ai, eu me sinto realizada, né? Eu me sinto muito feliz, porque, quando a gente quer uma pessoa junto com a gente quer sempre junto, em todos os lugares, principalmente num lugar que pra mim é um dos mais importantes, né? Que é na igreja. Então eu ia, quando ele ia comigo, ele ia, tipo, no comecinho, né? Que a gente começou a namorar, ele ia comigo, ele ficava meio, ai, não queria estar aqui, né? Tipo, a sensação que eu tinha era essa. Aí eu ficava, ai, não queria que fosse assim, né? Eu ficava nervosa. Aí chegou uma hora que eu até parei de convidar. Então eu ia sozinha. E aí eu ia sozinha, tudo bem, eu ia, mas eu ficava pensando, ai, era pra ele estar aqui, né? Se ele tivesse aqui, nossa, ia ser muito bom, ele ia gostar de hoje, da pregação e tudo mais. Então sempre era esse dilema. Aí quando ele começou a ir, nossa, pra mim, eu fiquei muito feliz. E quando eu, não só ele começou a ir, quando ele começou a gostar de ir, né? Aí sim eu fiquei feliz. E hoje em dia eu percebo, às vezes eu tô com preguiça de ir e ele fala pra ir, né, amor? Uhum. Porque ele não gosta, ele, né, tem um compromisso, eu também tenho, mas tem dias que eu quero faltar e ele fala, não, hoje tem que ir e tal. Então, eu fico muito feliz, realizada e eu vejo muito o agir de Deus nisso, né? Porque se vocês vissem como era o começo, Vixe. não ia acreditar, né, amor? Não, Só Deus mesmo pra mudar tudo, né? verdade. Qual a maior dificuldade enfrentaram no relacionamento? Vou deixar você falar isso. Depois eu falo. Qual a maior dificuldade? Que a gente já enfrentou no nosso relacionamento. Acho que um momento, assim. Ou um dia que você lembra, não sei. Maior dificuldade. Na minha opinião, foi quando eu fui pro sítio. É. Que eu morava em Taquarivaí, né? Também. Ele morava em Taquarivaí, eu também. Então a gente se via todo dia, né, amor? Uhum. A gente se via todo dia. E aí, na minha cabeça, aconteceu várias coisas comigo em Itacoarivaí, assim, que eu tava desanimada, né, amor? Uhum. Do lugar. E quando acontece muita coisa ruim comigo no lugar, normalmente eu quero mudar. Porque ele fala que eu quero fugir, né? Mas eu não acho isso. Eu acho que eu coloco na minha cabeça, eu preciso de um recomeço. E aí eu não consigo recomeçar no mesmo lugar, sabe? Eu não sei, coloca na minha cabeça. Eu não sei se eu sou sempre assim, mas naquela época eu sei que eu tava precisando de um recomeço. E tinha outra coisa na minha cabeça também, que eu senti que tava muito cômodo o nosso namoro. Deixa eu falar isso pra você, né? É, você já falou. Tipo, ele não precisava fazer nenhum sacrifício pra me ver. Eu também não fazia nenhum sacrifício pra ver ele. A gente tava ali pertinho, um do lado do outro. Aí ele ia, às vezes, ele ia lá em casa, depois ele ia comer na mãe dele, daí ia me ver e tudo mais. Aí a gente dormia junto, né? Uhum. E aí eu não tava gostando. Na minha cabeça a gente tava pulando muita etapa. Tava muito apressada as coisas, né? Uhum. Então eu queria ter o tempo de namoro, né? Pra depois ter o outro tempo, na sequência certa. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que voltar pro sítio, que é onde é a minha casa mesmo, né? Voltar pro sítio por um tempo pra recomeçar novos ares, tanto por questão de trabalho, tanto pela questão também do namoro. Eu queria meio que
testar, não é a palavra. Testar? Testar? Você? Eu acho que é. Ver como é que ele ia reagir, entendeu? Se ele ia se esforçar pra me ver, né? Essas coisas. É isso? Falei, eu Também. expliquei certo? Explicou, eu acho. É. Mais ou menos isso que eu tava pensando, entendeu? E aí eu fui. Só que eu acho que foi mais pela questão de trabalho, né? Foi um pouco da questão de Porque trabalho. aconteceu umas coisas comigo que eu fiquei muito mal mesmo, assim, de ficar lá. Então eu precisava de novos ares. E aí a questão do namoro também era uma coisa a mais, mas não era o principal. Aí eu fui pro sítio e esse dia ele chorou, né, amor? Chorei. Quando ele se despediu de mim, que eu fui pro sítio, né? Fiquei sozinha lá, morando sozinha, numa casa enorme lá. Aí ele foi embora, que ele foi me levar, ele foi embora. Aí eu senti o baque, assim, falei, caramba, o que que eu fiz, né? Porque ele chorou bastante. Aí eu senti que ele me amava de verdade, né? Ah, tinha dúvidas ainda. Tinha Não, dúvidas. eu não Ai, tinha meu Deus do dúvidas, céu. mas eu senti de verdade naquela hora. Eu falei, caramba, ele me ama mesmo, do jeito que eu amo ele. Porque, você sabe, né, que eu fui a primeira a falar te amo. É, foi. Então, Foi. aí Mas eu. fala aí quando. Não, agora deixa eu terminar essa história. Daí, no caso, aí tá. Daí ele foi embora. E essa foi a época mais difícil que a gente passou, né? Foi. Porque a gente Mais brigava difícil. muito. Não brigava muito. Ah, tá, lá. É isso. A gente Verdade. brigava, sim. Brigava muito. Não é que a gente brigava muito, muita quantidade de brigas. A gente brigava uma vez, aí a gente não tinha tempo de se resolver, porque ele ia embora pra Taquarivaí, eu Uhum. ficava lá, aí a gente ficava prolongando, né, a Prolongado. briga. Era pior. E aí a gente ia tentar resolver na outra semana, mas aí piorava a briga, um não entendia o outro. Ela queria que eu ia na igreja, daí às vezes ela não gostava que eu não ia, daí ela ficava louca, de brava. E era isso, né? Eu acho que essa foi a maior dificuldade que a gente passou. E eu acho que foi um pouco por causa da distância, né? Tipo, a gente tava acostumada, né? Se ver Sim. todo dia. Se tinha uma briga, a gente já tentava resolver ali, né? No mesmo dia. Uhum. E não tinha esse tempo pra resolver. Aí eu continuava a minha vida, ele continuava a vida dele lá. E a gente não conseguia entrar num acordo. Teve um dia que a gente brigou tanto e tava tão cansada de brigar, você lembra? Uhum. Eu tava tão cansada de brigar, mas a gente não conseguia se resolver. Foi muito triste esse dia, né? Foi. A gente até falou besteira, né? Tipo, falou de terminar e tal. Uhum. Falou. Foi, acho que a última vez, né? Não, a última vez. Que a gente falou disso. Daí a gente prometeu que não ia mais falar disso. Nunca mais. De dedinho. De dedinho. E aí depois disso, aí eu vim pra Itapeva, né? Sim. Aí ele também achou estranho. Achei estranho também. Eu vim pra Itapeva. Porque aí eu tava no sítio, só que aí eu fiquei um tempo lá, todo mundo falando pra mim que era perigoso, eu ficar lá É que sozinha. ela vinha muito tarde, né? Você saía daqui cedo, mas o ônibus demorava pra chegar lá, né? Uhum. Aí quando chegava tava escuro, eu tinha uma estrada enorme pra andar. Aí eles ficavam falando pra mim que era perigoso e eu resolvi voltar pra. Voltar não, né? Vim morar em Itapeva, sozinho. E aí eu vim e ele também não concordou muito no começo. Mas no final foi o melhor que eu fiz, né, mano? Sim. Tanto Você que, evoluiu pra caramba, né? sim, foi muito bom pro meu trabalho, foi bom pra nós também, porque era mais fácil a gente se ver, né? Sim, bem mais fácil. Do que lá no sítio. E aí, tanto que agora ele tá aqui também. Se não fosse isso, talvez você não estaria aqui, né, mano? Eu acho que sim, acho que eu estaria. Você estaria? Eu acho que eu estaria. Ah, sozinho. Com você, né? Ah, tá. Ai! Engraçadinho. Sim. Conselhos para uma boa convivência como casal. Olha, a gente não é o maior exemplo, né? Não. Não vejam a gente como o maior exemplo, Não assim, vejo. Porque a gente tá aprendendo a cada dia, né? Sim. Mas assim, fala bem a verdade. Teve uma época que a gente tava tudo perfeito, eu até achei estranho. Você não achou? Não. Tava tudo tão perfeitinho, a gente não tava brigando, na verdade. Agora estamos indo atrás. Ah, agora acho que é normal brigar. Brigar também faz Evoluir, evoluir também. fortalecer. Também. Tanto que depois da briga aqui a gente fica mais um love. Mas a gente tá aprendendo a lidar um com o outro. A gente teve que mudar um pouco aqui a luz. Independente, os dois lados sempre vão ser diferentes, né? Pessoas diferentes. Sim. E às vezes a gente espera que o outro seja igual a gente, né?
uma das nossas maiores dificuldades era isso. Eu esperava que ele fosse ter a mesma reação que eu tenho para as coisas e que ele fosse adivinhar o que eu tava pensando, né? Sim. E você também. E você também achava que eu ia pensar igual você. Sim. E aí nisso a gente vai se frustrando, né? Porque são pessoas diferentes. Então eu acho que um dos conselhos seria esse. Você não querer que a pessoa saiba o que você está pensando, você expressar, né? Que você não se sente bem com aquilo. Hoje em dia a gente tenta sempre falar, né, amor? Uhum. O que tá incomodando pra tentar melhorar. Então, eu acho que o conselho seria esse, se colocar sempre no lugar do outro, também sempre conversar pra resolver o quanto antes as coisas, não ficar prolongando, né? Uhum. Mas também falar na hora certa, né? Sim, porque às Se vezes você você tá com vai. muita raiva, não fala. Você vai falar com muita raiva, você acaba explodindo, né? E falando Sim. o que não deve. Ou muito triste, sempre para, pensa antes, né? Pra Sim. não machucar o outro também, não magoar. O que pretendem para um futuro próximo? Casar, né? Lógico. Uhum. Casar. Coisa que antes você não queria, né? Não queria. Na verdade, eu tinha medo, né? De casar. Tinha medo de casar. Tinha medo de ter filho, agora eu quero ter filho. Quero casar, ter filhos. Pessoal, na hora de editar esse vídeo eu percebi que o nosso microfone parou de funcionar, por isso esse vídeo vai ficar sem o final. Mas eu vim aqui agradecer por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever nesse canal para me ajudar a monetizar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!